Boa tarde. Boa tarde, Pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a psicomotricidade, que tem sido o que a gente tem trabalhado no Prosa Coaching com os escoteiros. E eu vou falar um pouco dos conceitos, o conceito histórico, o básico do conceito histórico e as aplicações práticas, que é o que a gente tem vivenciado, certo? Então, de início, eu queria que vocês expressassem o que vocês pensam que seja o termo, que signifique o termo psicomotricidade. Que tem entre o nosso psíquico, né, a nossa consciência e tal, e a nossa motricidade. De acordo com a idade do indivíduo, né? Psicomotricidade. Então, de acordo com a idade. Então, uma pessoa é mais jovem, vai ter sua motricidade, seu psicológico vai ser diferente do que uma pessoa idosa. Entendeu? Então, acho que vai modificar de acordo com a idade. A Evelyn teve contato com o público. Assim, o conceito realmente, assim, ao pé da letra, eu não sei. Mas eu acho que é mais ou menos a gente, falando assim na prática, mais ou menos a gente atuar para instigar os instintos que já existem. Tipo isso. Ok, então a Dani falou do que seria o conceito, o termo, né, a palavra. A Ana Jéssica levou mais para o termo relacionado à idade. E a Évila levou para a prática. Por muito tempo, né, a psicomotricidade, ela não tinha ainda assim conciso o que seria realmente o termo. Então, por muito tempo não se via a psicomotricidade como um controle psicológico no movimento. E aí, de início, é exatamente isso que a Dani falou, que vocês falaram, juntando, é exatamente isso. A palavra destrinchada, né, psico, ela se relaciona com... Ela vem do grego, né, significa psique, que no caso quer dizer alma e espírito, né, mente. E motricidade relacionada a mover, que vem do latim motus. E aí eu tirei essa definição do dicionário ilustrativo de saúde, e que ele define a psicomotricidade dessa maneira: relativa às funções motoras que são integradas e coordenadas pelas funções psíquicas. Mas a gente vai ver agora que, assim, a partir do conceito histórico que a palavra veio ganhando, não era assim que se pensava. Não está aqui, mas bem inicialmente, considerando a filosofia, considerando a psicologia, que é o que a gente pode extrair desse tema aqui, por isso que é um pouquinho complexo. Então, se eu não souber explicar, que vocês perguntem, por favor, obrigada. Mas, inicialmente, né, em um dos artigos que eu li, eles abordam a visão de Platão e de Descartes. E aí, vindo dessa coisa bem histórica, e do conceito filosófico da palavra e do sentido de ser humano, Platão e René Descartes, eles viam o corpo de uma maneira dualista. Como seria isso? Que o corpo seria independente à alma. E que aí seriam duas representações da existência de maneira diferente. Seria mais ou menos isso. E aí, como é que a gente considera um conceito de psicomotricidade, do psico relacionado com o motor, se a gente considera que o corpo não é uma unidade única e complexa? E aí, em 1870, a palavra psicomotricidade ela é nomeada pela primeira vez dessa maneira. Como que foi isso? Isso aqui aconteceu a partir da necessidade de se compreender os processos assim, neurológicos mesmo, de patologia, compreender como é que uma doença tem repercussões motoras se neurologicamente eu não observo isso. Se, por exemplo, no exame de imagem eu não observo isso.
é tudo perfeito. E aí, a partir dessa necessidade de se conhecer essa relação patológica com o fisiológico, que seria normal, surgiu o termo psicomotricidade e então passou-se a estudar esse conceito. E aí, em 1909, os estudos de Dupré, ele começou a estudar a debilidade motora em pacientes com déficit mental, débeis mentais, esse é o termo que é utilizado no artigo. E aí, nesse período, ainda se dissociava as emoções, o psíquico, né, os sentimentos, enfim, do motor, da cognição e o motor eram separados. E aí, com as ideias de Henri Wallon, tudo eu quero pronunciar em francês, ele começou a tratar o movimento humano relacionado com as emoções, com o afeto, com os hábitos de vida e com o ambiente. Tudo isso influenciando o movimento. De maneira simplória, basicamente isso. E aí, esse senhor aqui, Juliano, em 1947, ele é responsável pela Escola de Psicomotricidade. E ele foi quem ajuntou, agrupou todos os conceitos sobre a psicomotricidade até então. E aí ele observou que tanto os aspectos neurológicos influenciavam o movimento, mas não só isso, que o movimento influenciava os aspectos neurológicos. E aí Piaget, ele compreende isso de que maneira? Né, e complementa essa ideia de que maneira? Vamos lá. O aspecto motor, a nossa expressão motora, ela seria anterior, ela viria primeiramente do que a expressão oral. Isso é um significado de que o desenvolver, antes mesmo da expressão ser oral, seria uma expressão motora partida das experiências exteriores. Ela traz esses três pontos aqui como importantes para o desenvolvimento da criança na escola, não só na escola, né, mas desenvolvimento motor para a vida, que é a reeducação do movimento, a terapia psicomotora e tudo isso, a educação psicomotora trabalhada dentro da escola. Como que a gente poderia fazer isso, né? As atividades que a gente propõe aqui mesmo no nosso programa, elas trabalham isso, mas principalmente o profissional de educação física trabalha isso na escola, não de maneira, vou trabalhar psicomotricidade na criança, mas ele trabalha psicomotricidade. Terapeuta ocupacional também trabalha um pouco da percepção, principalmente visual e cognitiva. E aí, né, aqui relata um pouco das dificuldades motoras que crianças com síndrome de Down apresentam, que é dificuldade no controle da cabeça, erguer o corpo, virar de barriga para baixo, levantar da posição deitada para a posição sentada, arrastar, engatinhar, ajoelhar, ficar ajoelhado, ficar de pé sozinho, a marcha, correr, subir, pular, saltar. Tudo que uma criança precisa fazer. E aqui entra a atuação da fisioterapia, da estimulação precoce. E aqui ela trouxe algumas atividades que eles fizeram, aliada à ludicidade, que é o que nós temos feito aqui. Você pensa que algumas pessoas podem até pensar que uma simples brincadeira não tem nada, né, de maneira assim, simplória, não tem nada a acrescentar. Só que, por exemplo, essa brincadeira, ela aconteceu dessa maneira. No centro da quadra, eles colocaram vários brinquedos de montagem coloridos e as crianças tinham que correr para pontos da quadra em que tinham pinos, por exemplo, amarelo, e ele iria pegar o brinquedo que tinha aqui no centro da quadra amarelo e levar até esse ponto. Só nisso, né, e coordenando o tempo, né, ao som do apito, a criança ia correr e colocar lá.
Só nessa brincadeira se trabalha a praxia global, movimento, coordenação motora, a noção espacial e do tempo, que a criança tem que coordenar. Ela, por exemplo, tem 1 minuto para correr e ir até outra ponta da quadra. Percepção visual e o raciocínio lógico. Esse artigo, ela traz que a atividade, desde relaxamento até atividades que exigem do corpo, elas servem para a psicomotricidade e são muito importantes e válidas. Por exemplo, esse simples fato de desenhar, de pintar, de entregar uma folha para a criança e pintar, trabalha praxia fina, coordenação motora, fina também, a concentração, percepção visual e auditiva, porque nesse caso eles colocaram uma música para relaxar as crianças, e o raciocínio lógico. Se tem uma atividade do Prosa Cut, que foi a atividade que eu participei, e aí eu poderia abordar um pouquinho melhor ela do que a outra que não estive, né? E aí esteve eu e o Lucas. Essa atividade trabalhou lateralidade, o foco era lateralidade, mas ela trabalhou concentração, trabalhou consciência corporal, todas as coisinhas que perpassam pela psicomotricidade. E aí, como que se deu essa atividade? Por exemplo, eu não dá pra vocês verem direito, mas eu levei 4 coisas, certo? Eu levei uma garrafa, um copo, uma caixinha e um potinho. Eles representavam os nossos membros. Por exemplo, a garrafa representava o membro superior direito e isso aqui representa o membro superior esquerdo. Isso aqui representa o membro inferior direito e esse aqui representa o membro inferior esquerdo. Certo? Além da psicomotricidade, a gente trabalhou um pouco também de musicalidade, que pra mim eu sou suspeita pra falar. E aí o que acontece? Eu levei um negocinho, um negócio de madeira pra poder bater e fazer disso aqui como se fosse instrumento de percussão. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria treinar em vocês isso. Eu queria que vocês levantassem pra vocês verem que nem tudo é tão simples. Meu Deus. O braço esquerdo seria da mesma maneira. Eu iria bater e ele iria levantar o braço esquerdo e iria falar braço esquerdo. Certo? Aqui. Perna direita. Só que você vai bater um pouquinho no chão. Perna direita. Essa é outra coisa. Perna esquerda. Certo? Vocês vêm tirar de letra, só pra você saber. Braço direito. Braço direito. Braço esquerdo. Braço esquerdo. Perna direita. Perna esquerda. Perna direita. Perna esquerda. Braço esquerdo. Perna esquerda. Braço esquerdo. Perna esquerda. Braço direito. Perna direita. Braço direito. Perna direita. Braço direito. Perna esquerda. Braço esquerdo. E aí, essa atividade que nós fizemos agora, essa prática que nós fizemos com as crianças e foi a atividade que elas tiveram mais dificuldade e que eu acho que vocês foram bem. Né? E isso reflete um pouco de como a gente se desenvolveu, como a gente está hoje, como a gente tem os conhecimentos aprendidos e a importância da psicomotricidade nessa idade. Né? No caso deles, eram crianças de 7 a 8 anos. A gente fez uma outra atividade também, que a gente usou recurso mais simples, que elas tinham que fechar o olho, uma criança ficava ao centro e as demais iriam rodar com os olhos fechados. Quando abrissem os olhos, né, o som do apito, que representa a parada, elas tinham que abrir os olhos e dizer onde elas estavam em relação à criança que estava ao centro. Isso com os olhos fechados. E isso trabalhou percepção, né, todos
dos assuntos aí que entram dentro da psicomotricidade. E é isso. Eu finalizo essa foi mais uma apresentação do PROS UFC. Se você gostou do conteúdo, se você se interessa por promoção da saúde, acompanhe a gente, se inscreve no canal aqui embaixo, certo? E acompanhe as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, temos blog e estamos em breve lançando o nosso novo site. E até o próximo vídeo.